Boa noite, pessoal. Obrigado por vocês terem vindo aqui ao nosso evento, Innovation Meeting, aqui de BH. Sei o quanto é difícil atravessar a cidade, pegar esse trânsito. Vocês ficam agarrados, como vocês dizem, né? Agarrado. Eu vou aprender até o final do dia, da noite. Vou aprender. Depois do coquetel, aí fica mais fácil, a língua solta, a gente pega tudo. É uma honra ter vocês aqui na nossa sala. A gente está aqui, Objective Solutions e Liferay Latinoamérica, para palestrar sobre dois temas, acho que bastante interessantes, extremamente atuais. A gente vai falar de ágil, de escalar a gestão de equipes em ágil. Eu vou ter aqui o Fábio Torres, que é um coach ágil da Objective, falando sobre esse tema. O Fábio é um cara com bastante experiência nessa parte de consultoria, assessment, tem apoiado clientes de grande porte, como Sodexo, Mercedes-Benz, TecBan, em projetos de transformação aí dessas equipes, desses processos, e, obviamente, sempre com viés de transformação digital. A gente também vai estar com o Gabriel Braga, da Liferay, falando um pouquinho sobre plataformas de experiência digital e como essa plataforma pode engajar uma série de questões da transformação digital, vai, inclusive, demonstrar um pouco de como a solução pode ajudar nesse processo, né? Eles vão falar um pouquinho mais, vão aprofundar um pouquinho mais o tema. Bom, para quem não conhece a Objective, é uma empresa que está há 21 anos no mercado, né? Tem presença... Vamos ver se vai aqui. Volta. Hoje tem presença em São Paulo, Curitiba, Maringá. Abriu um escritório recentemente em Chicago, inclusive muito por conta de demandas de projetos Liferay lá nos Estados Unidos, né? A Objective Solutions é uma empresa, em suma, de desenvolvimento de software sob demanda. Tem vários produtos de prateleira, billing para a área de telecomunicações, software de gestão de times de campo, mas, em suma, é uma empresa que gosta de resolver problemas complexos, né? Então, ela está ajudando vários clientes em projetos de desenvolvimento de software ágil, está ajudando muito em governança ágil, como melhorar os processos, usando metodologias ágeis, usando uma série de conceitos interessantes, e ajudando clientes aí de médio e grande porte. Então, isso aqui é um pouquinho de como a gente pode ajudar as empresas. A gente trabalha aí com muito processo de automação, tudo que a gente pode automatizar dentro das empresas para gerar economia de escala, para gerar uma produtividade maior, melhorar, inclusive, qualidade, entrega, né? E aí passando por automação de teste, DevOps, Cloud Computing, por aí vai. A gente tem aqui, do nosso lado esquerdo, produtos já prontos de prateleira, ou, inclusive, a plataforma que a gente representa da Liferay, que é o DXP, vocês vão conhecer um pouquinho mais para frente. A gente tem uma série de ferramentas que ajudam na governança dos projetos e dos processos, sobretudo de desenvolvimento de software, mas não só, também para as áreas de negócio, né? Então, você pega uma área de RH, uma área comercial, uma área de marketing, como que eu consigo ajudar essa área de marketing, essa área de negócio, seja qual for, nos processos de transformação usando metodologias ágeis. E aí uma série de produtos e serviços que a gente pode fazer com desenvolvimento de software. A gente costuma dizer que a gente desenvolve software sob medida, mas a gente está acostumado a desenvolver software complexo também, com todo tipo de integração, software para empresas que são extremamente reguladas, né, dentro do mercado brasileiro, e de telecomunicações, saúde e outras, né, vertentes finanças e por aí vai. Então é isso, eu queria agradecer de novo a presença de vocês e vou passar aqui o bastão para o nosso amigo Fábio. Vamos ver se isso aqui funciona. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença. Estão me ouvindo bem aí atrás, pessoal? Tranquilo? Boa? Vamos lá. Vou ver se isso aqui me ajuda, né? Isso aqui faltou só esse pequeno slide aqui, né? É o time de agilistas aí que trabalham junto com a gente, né? Eu sou baseado em São Paulo, Nodari em Curitiba, Juliano e Marcelo em Maringá, e Ramon está lá em Chicago, abrindo as portas lá. Bom, o que a gente vai falar hoje aqui para vocês é o seguinte, pessoal: transformação digital através da ambidestria organizacional e do mindset ágil em escala. O nome é meio complexo, meio complicado,
mas a gente vai clarear isso aí para vocês daqui a pouquinho. Tá? Basicamente, esse talk aqui que eu vou fazer com vocês, ele se divide em duas partes. Tá? Uma parte é o começo da história do Objective, tá? Como a gente escalou, como a gente veio de um ponto de início até o momento de hoje, né? Onde a gente tem aí mais de 200 colaboradores, né? Porque a descoberta da ambidestria, né? Ambidestria não é um termo nosso, né? Mas a descoberta da ambidestria, ela se mistura com a história da escalada da Objective, justamente nesse crescente aí de um ponto de início aí com 6, 7 pessoas até hoje que a gente está com 200 pessoas. Então a gente vai dividir mais ou menos em duas partes essa apresentação. Primeiro a história e depois a gente vai falar propriamente sobre ambidestria, tá? Errei aqui. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre transformação digital, só para a gente clarificar um pouquinho o conceito para todo mundo, né? O que ela traz de bom para a gente, né? Ela traz melhoria da experiência do cliente, né? Basicamente user-centered, né? As técnicas que a gente usa, enfim, é um trending topic aí, todo mundo já está cansado de ouvir falar sobre isso, né? Então, colocando o cliente no meio do nosso objetivo, a gente proporciona uma melhor experiência para ele. Novas formas de comercializar produtos e prestar serviço. A gente vai entender, vocês vão entender um pouquinho melhor, um pouquinho mais para frente, que a transformação digital ela abrange todas as áreas da empresa. Ela pode abranger todas as áreas da empresa e desembocar em novas formas de prestar serviço, né? Otimização da cadeia de processos, né? Isso aí passa bastante em cima do nosso processo, né? A Objective, como vocês vão ver daqui a pouco, ela tem o DNA do desenvolvimento de software, né? A gente começou como desenvolvedores de software e sempre pensando em otimização de cadeia de processo. Auxilia certamente na tomada de decisões, né? A partir do momento onde a gente coloca aqui o cliente dentro do nosso foco, né? Naturalmente as nossas decisões estratégicas são mais direcionadas. E vamos lá, transformação digital, né, é um conjunto de um monte de... É uma disciplina que eu poderia ficar falando aqui o dia inteiro só dela. Hoje a gente vai focar, basicamente, como eu falei... Espera aí que... Aqui. Como eu falei, né, ela pode abranger qualquer área, né? Então, a gente pode usar ela para marketing, para o comercial, para administrativo, RH, estratégia, parte financeira, negócios e produtos. Não por acaso... a gente vai focar um pouco em desenvolvimento, né? Então, a história dessa transformação digital pela Objective passa muito pelo desenvolvimento de software, pelo nosso time de desenvolvimento, como que a gente conseguiu escalar isso. E, dentro disso, dois subtemas da transformação digital, né, que é a ambidestria organizacional propriamente dita e como é que a gente conseguiu escalar as metodologias ágeis, enfim, as práticas ágeis, as boas práticas ágeis dentro da nossa estrutura, que não é nada fácil, como vocês vão ver. Tá? Então, vamos lá. Não por acaso, isso é uma foto do Everest, né? O propósito da nossa escalada, né? Escalada, a metáfora aí é porque escalar o ágil dentro de uma empresa é como subir uma montanha. É difícil, não é fácil. Tá? A gente tem um objetivo lá em cima, não é muito fácil chegar nele. Qual que é o propósito de toda a escalada? Basicamente, satisfação do cliente, né? User-centered, o bem-estar da equipe, não adianta nada a gente satisfazer o cliente, a gente ter aí bons produtos, se a gente não tem gente feliz trabalhando, então por trás de todo produto tem gente feliz, então a gente tem que se preocupar também com o nosso time, isso é importantíssimo. E, obviamente, o crescimento da empresa, né? Se a gente tem por propósito chegar num movimento de maiores clientes, de projetos mais complexos, como o próprio Fausto introduziu aí, certamente a gente está focando aí no crescimento da empresa. Tá? Então, esse é o nosso grande propósito. Tá? Qual que foi o início da nossa escalada? Então, a Objective está no mercado aí há 21 anos, mas em 2009, que é o início da nossa escalada, foi onde a gente teve as primeiras chances, né, com os primeiros grandes contratos, para a gente realmente alavancar tanto o número de pessoas quanto o número de clientes, e necessariamente a gente teve que passar por um momento aí de crescimento, né? Esse crescimento que, a princípio, ele é desordenado, né? Normalmente ele é desordenado, né? Então vocês vão ver aí que a gente passou por algumas coisas aí para poder conseguir chegar num equilíbrio. Tá? Então, o que a gente tinha aí em 2009?
para começar a nossa escalada, né? O que a gente tinha na nossa mochila aí para iniciar a nossa escalada, né? Era um conjunto de conhecimentos, a gente costuma chamar isso de toolbox, ou de caixa de ferramentas, né? Que é basicamente o nosso conhecimento que a gente aplica dependendo do contexto. Então, a gente tinha lá XP, Pair Programming, o Test Driven Development, Planning Poker, as cerimônias do Scrum, que são bem importantes, e as retrospectivas. Isso era tudo que a gente tinha naquele momento, em 2009, que a gente achava que era suficiente para que a gente pudesse escalar, começar essa escalada. E aqui eu deixei por último, porque é muito importante, né? Isso é uma ingenuidade natural de todo mundo que está começando a crescer. A gente, ou que quer o ágil, né? A gente ouve muito isso. Eu quero pôr o ágil na minha empresa porque eu quero que as coisas sejam mais baratas, mais rápidas e melhores. Essa é uma... Como eu falei, é uma certa ingenuidade, a gente já vai entender por quê, né? Lê do engano. Em 2010, a gente já está aqui com 17 pessoas, e a gente descobriu que um desenvolvedor num ambiente ágil não custa menos, e que ele não produz mais rápido, né? A diferença aqui está que a gente entrega mais valor para o cliente. Esse é o grande turning point do ágil. A gente proporciona maior entrega de valor para o cliente, né? Seja pelo ciclo curto de feedback, pela maneira com que o ágil trata o cliente, trazendo ele para dentro, né? Fazendo do cliente parte da equipe. Então, se a gente for com o mindset de que escalar uma empresa para o ágil é mais barato e mais rápido, a gente se dá mal. Entendeu? A gente tem que focar sempre que o ágil traz para a gente é maior entrega de valor para o cliente. Muito pelo contrário do que a gente esperava, custa, né? A gente precisa investir, né? Então, durante um tempo, a gente teve uma queda forte aí em 2010, onde a gente realmente ficou pendurado pelas cordas. Aí tivemos que se virar durante um tempo para poder retomar, para poder levantar, né? E o momento da levantada veio logo depois aqui, através do que a gente chama de evolução empírica. Isso é uma parte da teoria do XP que fala que quando você tem um sistema, você pode arrumá-lo, né? Você pode melhorá-lo de forma empírica. E vale aqui um detalhe, porque essa é uma prática que a gente começou a fazer e que até hoje permeia a nossa caixa de ferramenta, como eu falei para vocês. Basicamente é o seguinte, vamos lá. O primeiro ponto aqui, né, a gente chama de Looking at and Build Emotions, ou seja, você olha para o seu sistema, né, para como as coisas estão acontecendo lá, e você tenta perceber onde que está o problema, né? É realmente um senso, você sonda e tenta perceber encontrar onde é que está o gargalo, onde é que está o problema, onde que a gente pode melhorar, né? Achou? Beleza, vamos mergulhar naquilo, né? Vamos entender direitinho, making sense, e vamos criar uma métrica. Aqui entra um outro conceito muito importante, um mantra do ágil, que é o que não pode ser medido, não pode ser melhorado. É mais ou menos como eu fiz uma prova e achei que eu fui bem. Legal, eu achei que eu fui bem. Aí vem nota 2. Essa é a métrica, né? Então, assim, sem métrica eu não consigo melhorar, eu não consigo saber onde eu estou, e nem onde eu quero chegar se eu não medir isso. Então, voltando aqui, a gente, pelo feeling mesmo, tenta descobrir onde é que está o problema, achamos uma hipótese que a gente pode tentar comprovar, legal, vamos mergulhar, vamos criar uma métrica, vamos medir isso ao longo do tempo e vamos providenciar uma resposta o mais simples possível, mais rápida possível. Para quê? E deixar fisicamente visível, isso também é muito importante, né? Por que isso, né? Fizemos esse ciclo. Depois que você completou esse ciclo, deu certo, reforça isso no ciclo seguinte. Não deu certo, parte para o outro lado. Parte para uma outra análise e retoma o ciclo. E isso pode ser feito de forma indefinida e em qualquer um dos aspectos que eu falei lá atrás, entendeu? Pode ser dentro do marketing, dentro do desenvolvimento, dentro da onde quer que seja. Isso é uma prática nossa. Através de algumas técnicas que a gente tem, a gente consegue fazer esse ciclo girar, e ele tem ajudado muito a gente desde aí de 2009, né? Então, em 2010, aqui no fim, a gente já está com 40 pessoas, a gente azeitou bem o processo, a gente conseguiu melhorar. E aí, o que aconteceu? Aqui é importante, eu vou abrir um espaço aqui, eu vou abrir um parênteses, para tornar a coisa não um monólogo, né? Um pouco mais participativa. O que a gente aprendeu com esse ciclo, né? Qual que é a forma mais eficaz de aprendizado? M1 é momento interativo 1, tá? Eu estou perguntando para vocês, qual que é a forma mais eficaz de aprendizado? Alguém? Senão vou ter que falar, hein? Qual é?
Prática é uma boa, está quase lá. Diálogo também é bom. Pode ser, execução também vai, mas a mais eficaz, ensinar também é interessante. Aí, fechou, chegou. Era onde eu queria chegar. A forma mais eficaz de aprender é errando. Não tem jeito. Né? Eu posso te dizer que tem um buraco lá e para você tomar cuidado. Você vai aprender o dia que você cair. Não tem jeito, entendeu? Isso aqui, por que eu abro esse parênteses aqui? É uma coisa que eu sempre gosto de falar. Tem muito a ver com mindset ágil, porque a maioria da gestão natural ou tradicional das empresas condena o erro, né? Então, você não pode errar, você tem que fazer a coisa, você tem que performar, você tem que ser perfeito. O que isso causa no clima de uma equipe e no próprio andamento do projeto como um todo, né? Defensividade. As pessoas se defendem, né? O que é se defender? Você vai bascular o teu trabalho, você vai empurrar com a barriga, você vai se esconder, você vai usar de táticas pouco éticas, eventualmente, entendeu? Então, assim, a roda começa a girar ao contrário, se você condena o erro. Tá? O ágil, ele muda o jogo da seguinte forma. Até tem um acrônimo aqui em inglês que é bem interessante, que é FAIL, né? First Attempt in Learning. Como é que a gente vê o erro? A gente vê o erro como uma oportunidade de aprendizado, né? Como uma criança que cai, levanta, até que um dia, depois que ela estourou a cabeça na parede, ela consegue andar, no fim das contas, mas ela não desiste. E nem por isso ela errou, porque ela caiu, ela precisou cair. Ela faz parte, errar faz parte. Isso é o mais importante. Se a gente não puser na cabeça de que o erro faz parte do processo, a gente não chega a lugar nenhum, entendeu? Por isso que ele tem que ser tolerado, e, inclusive, ele tem que ser reforçado no sentido de, como eu falei lá no ciclo, né? É um fluxo contínuo. Você testa, deu certo, reforça. Deu errado, não tem problema. Você aprendeu alguma coisa com aquilo e não repete mais. Basicamente é isso. Esse é só um parênteses, porque eu acho muito importante. Esse é um mindset que parece simples, mas é difícil aí, principalmente em grandes empresas, onde você tem sistemas um pouco mais sedimentados, né, mais rígidos. É muito difícil a gente falar conseguir colocar na prática de que, tipo, errar é importante, entendeu? Não é só permitido, ele é importante. Eu não conheço um case só de sucesso. Alguém conhecer aqui pode me falar que não tenha passado que não tenha sido uma coleção de fracassos. Você precisa errar, né? É importante errar para que a gente aprenda no final, entendeu? O bom é não errar 2 vezes a mesma coisa, né? Que aí você está perdendo tempo. Mas, enfim, é isso aí. Se foi só um parênteses filosófico aí. Tá. Em 2011, então, o que aconteceu? A gente estava rodando lá o nosso ciclo, né? E a gente começou a gostar daquilo, aquilo pegou na galera mesmo, a gente começou a criar cerimônias, começamos a gostar mesmo de pegar esses novos conhecimentos, fazer esses experimentos, colocar eles na prática, né? Então, isso fez com que a gente começasse a buscar caminhos trilhados, ou seja, pela primeira vez a gente começou a estudar, a ver o que tinha para fora da nossa porta, né? E começamos a estudar o que a gente chamou de caminhos trilhados. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, que foi justamente o que engordou aquela nossa mochila, né? E que começou aí a formar o que a gente chama de a nossa ambidestria, né? Como a gente formou. A ambidestria, na verdade, é um conjunto muito grande de técnicas. Vocês vão entender, porque eu vou detalhar um pouco mais para frente. Tá? Então, em 2011, com o nosso fluxo de trabalho já mais azeitado, a gente começou a estudar. Estudamos Kanban, acho que dispensa apresentações. O Kanban é uma ferramenta importantíssima de visualização. Pensamento sistêmico, isso aqui virou mantra para a gente. Pensamento sistêmico, isso aqui, anota e pesquisa. O que é pensamento sistêmico aí, em poucas palavras? Imagina uma esteira de produção de carro, uma esteira simplificada. Você tem chassi, você tem carroceria e você tem motor, só para simplificar. Então, o seu sistema tem uma entrada, tem uma saída, no meio ele tem elementos que interagem entre si. Isso é um sistema, e eles se relacionam entre si. Pensamento sistêmico, então você precisa pensar cada elemento e a sua relação com o todo, e nunca isoladamente. Cada elemento do seu sistema interfere na sua entrada, na sua saída, no que vem antes e no que vem depois. Se você não pensar tudo junto, se você pensar em silo, você vai se dar mal. Você vai partir para a defensividade, você vai partir para aquela coisa de que, não, ele faz o dele, eu faço o meu. Não é muito por aí.
Pensando em sistema, a gente chega em teoria das filas. Teoria das filas foi, em inglês, o termo em inglês se chama Little's Law, quem quiser anotar também aí, é importante para depois pesquisar, que fala justamente disso. Um sistema, na verdade, é uma coleção de filas, né? Adianta eu ter 10 chassis se eu tenho 5 carrocerias? Não, né? Vai sobrar carroceria. Adianta eu ter 10 chassis, 10 carrocerias e 47 motores? Também não adianta. Então, eu tenho que gerir essas filas, né? Identificar onde estão os gargalos. Basicamente, é um gerenciamento de gargalos. O gargalo está num lugar, você resolveu, você protegeu aquele gargalo, você vai para outro. E assim por diante, continuamente. Né? Todas essas ações não são ações pontuais. Vou lá fazer um workshop de pensamento sistêmico. Não funciona assim. É todo dia gerenciando isso. Teoria de fila tem tudo a ver com gestão de fluxo, como eu falei. Né? Você está gerindo um fluxo. E aqui tem uma coisa bem interessante. Gestão tradicional é gestão de recursos. Normalmente, as empresas gerem recursos, ou seja, vamos alocar todo mundo, o que ele está fazendo, vamos controlar a hora desse cara aí. Gestão de fluxo é o contrário. Eu estou gerindo a tarefa, eu estou gerindo o meu produto, as partes do meu produto dentro da minha esteira. Sacou a diferença? É um mindset completamente diferente. Eu estou gerindo o fluxo das tarefas. E eu estou partindo do princípio de que todo mundo está dando o melhor de si. Entendeu? Então, eu me destaco do recurso e me concentro nas tarefas. Que mais? E gestão pragmática. Isso também é bastante importante. Nada mais é do que esse toolbox que eu falei para vocês. Né? É você ter a sensibilidade de mudar a sua maneira de gestão e de você aplicar as ferramentas corretas de acordo com cada contexto. Daí outra palavra-chave, contexto. Contexto é tudo. Não existe fórmula mágica. Eu posso falar aqui da fórmula de sucesso de qualquer empresa, não quer dizer que ela sirva para vocês. E vice-versa. Tá? O pragmatismo está em você entender o seu conceito e aí sim aplicar o que você aprendeu. Estudar lá, entender quais são as relações e aí aplicar cirurgicamente o que você acha que tem que fazer para aquele momento. Tá? Então, aí a gente começou a estudar em 2011, como eu te falei bastante, a gente engordou bastante a nossa mochila, né, as nossas capabilities aí, e partimos para um outro desafio, que a gente chamou aqui de precipício à frente, que foi o quê? Em 2013, a gente pegou um outro time do mesmo conjunto de empresas, do mesmo holding da Objective, só que com uma ingestão tradicional. Então, aqui a gente tinha um desafio um pouco, eu vou passar bem rápido sobre isso, é só para mostrar mesmo um case e outro, a diferença entre os dois. Tá? Antes, a gente criou do zero. Né? A gente tinha um ponto zero lá, onde tinha 3, 4 pessoas, e chegamos a 60. Deu certo o processo lá, e a gente chegou aqui direto em cima de um time de 50 pessoas. Então, antes o desafio era criar, agora era mudar. Mudar é mais difícil. A gente sabe disso. Uma coisa é você estar na garagem lá no Vale do Silício, 4 negros fritando o código o dia inteiro, né? Outra coisa é você chegar numa grande empresa e mudar uma cultura. É bem mais complicado, entendeu? Mas deu certo, enfim. De um jeito ou de outro, a gente acabou conseguindo alcançar isso, né? Alcançar esse equilíbrio também nessa segunda empresa, de modo que, com o tempo, aí, entre 2012 e 2015, a gente criou uma palestra, né, que era o nosso case, que se chama Spice Must Flow, e a gente começou a divulgar essa palestra. Então, entre 2012 e 2015, a gente participou dessa pancada de eventos internacionais e nacionais, e fomos parar até em livros. Isso é um livro de um americano, quando a gente estava num evento em Chicago, se eu não me engano, foi o Lincoln Bunn North America, que fala de ágil em escala. Ele gostou do case, assistiu a palestra, gostou do case e colocou nosso caso no livro dele. Tá? Então, em algum momento, aí, o nosso case fez esse barulho aí, no mercado, esses dois cases que a gente tinha, né? o da Objective e o da Code, que é a outra empresa. E eu acho que isso é o fim da nossa história, quer dizer, não é o fim, né? A história continua, mas é um breve resumo da nossa história de como que a gente alcançou. Nesse momento, aqui, entre 2012 e 2015, é onde a gente considera que a ambidestria realmente se cristalizou, que a gente começou a visualizá-la, que a gente começou a vê-la e começou a ver ela ajudando a gente a realizar as coisas. E, então, eu vou entrar na parte mais teórica e bem interessante também, que é ambidestria organizacional. Vamos decifrar esse código aqui. Né? O que é, afinal de contas, ambidestria organizacional? Vou ler com vocês esse daqui. A capacidade de reconhecer, entender e influenciar um ambiente de trabalho de forma igualmente habilidosa e equilibrada no trato da eficiência e da eficácia. Aqui tem uma coisa interessante.
Eu mesmo, antes de conhecer a ambidestria organizacional, para mim, eficiência e eficácia eram sinônimos, né? Só que não. Esse termo foi cunhado, essa diferença desses termos já foi cunhada pelo Peter Drucker lá atrás, que é um papa aí da administração moderna, e aqui é que é o turning point. Vocês vão sair daqui de uma forma, assim, depois de entender isso, você nunca mais vai ver eficiência e eficácia da mesma forma, entendeu? O que é bem interessante. Eficiência é fazer algo do jeito certo, enquanto eficácia é fazer o que é certo. O que é isso? Vamos supor que você é o Usain Bolt. Você está lá, o teu corpo é preparado para correr, você tem uma capacidade gigante de acelerar, ninguém te pega na corrida. Eficiência pura, o teu corpo é preparado para isso, você ganha todas. Só que se der a largada, você sair para a esquerda, você perdeu. Você só está indo mais rápido para o lado errado. Então, eficácia trata de ir para a direção correta, fazer o que é certo. Então, muitas vezes, a gente, onde que a gente se concentra mais, né? Em geral, faz aí. Prazo, loucura, né? Em algum momento, a gente tem que parar e pensar, lembra o ciclo de evolução contínua? É parar e pensar se a gente está fazendo mesmo o que é certo. Né? Não basta fazer e fazer muito, você pode realmente estar indo para o precipício de uma forma mais rápida apenas, entendeu? Kodak está aí para não nos deixar mentir, né? Para quem conhece o case. Enfim. Vamos lá, tem um outro exemplo legal, além do Usain Bolt. Imagina uma plataforma de petróleo. Né? Eu preciso extrair 200 mil barris por dia, eu preciso de uma conformidade, eu preciso de uma eficiência absoluta, fazer do jeito certo, sem desperdício, né? Com toda a segurança, com um ambiente extremamente controlado. Legal, eficiência na veia. Só que eu preciso achar onde está o buraco. Então, achar onde está o buraco, ou seja, fazer o que é certo, não adianta nada eu ter todo um preparo tecnológico, montei lá o meu navio sonda e eu furei o lugar errado. Não vai adiantar, entendeu? Da mesma forma como não adianta eu furar lá onde tem e não conseguir tirar. Então, realmente, uma é o pressuposto da outra. Eu vou dar uma série de exemplos agora para vocês, para a gente fixar bastante esse conceito, porque eu acho bastante importante. E, novamente, entendeu? Isso, para mim, é mantra também. Eu, toda hora, estou pensando se eu estou trabalhando em prol da eficiência e da eficácia. E a gente precisa dos dois. Tá? Vamos lá. Eficiência fala de atividades que usam e combinam conhecimentos já existentes para aproveitar valores conhecidos. As mochilas que a gente falou que tem, né, são valores conhecidos, são conhecimentos que a gente já adquiriu e que a gente tem que combinar. Não tem nada novo aqui. Né? Tem conhecimentos já existentes que a gente aplica ao nosso contexto. Enquanto que a eficácia é a execução de atividades que prospectam e qualificam novos valores. Então, aqui eu estou falando, por exemplo, de inovação. Por exemplo, de descobrir novos caminhos, coisas novas a fazer, né? Coisas diferentes a fazer, não mais do mesmo. Aqui é mais do mesmo, que não necessariamente é ruim. Né? Aqui é novo. Vamos lá. Conformidade. Aqui eu vou dar uma metáfora para vocês. Imagina que você tem um restaurante, certo? Eu tenho lá o meu cardápio e eu preciso fazer 200 pratos aqui por noite exatamente iguais, com o mesmo gosto, com o mesmo tempero, saindo na mesma temperatura e no mesmo tempo. Certo? Conformidade pura, eu preciso de conformidade. Agora, o trabalho do chefe é variabilidade, tem que variar, obrigatoriamente. Adianta eu pedir para o chefe fazer 2 pratos iguais? Não. Ou adianta eu pedir para ele, faz um prato aí rapidinho, em 2 minutos? Também não. O que ele vai fazer aqui? Ele vai testar, ele tem que chegar no prato certo, ele tem que chegar naquela linha do cardápio que vai encantar todo mundo. Então, ele faz o prato correto, ele chega aqui no prato correto, enquanto os cozinheiros tem que eficientemente reproduzir o que ele falou, o que ele criou. Certo aqui, tá, pessoal? É grego ou não? Tá bom? Então, vamos que vamos. Processo decisório analítico, completamente analítico. A gente está falando de valores conhecidos. Então, por exemplo, queimou o meu prato. Eu vou lá e vejo se o forno estava certo, se o tempo estava correto. Né? A causa e efeito são conhecidas. Do outro lado, o processo é empírico. Então, aqui, eu vou pôr hortelã. Não vou pôr rúcula. Não, vou pôr morango. Não, vou pôr... E ele vai testando, é empírico, lembra? Empirismo, teste, né? Feedback. Né? A gente pode até chamar que o prato que não saiu perfeito, ele errou. Lembra do erro que eu falei? Por isso que erro é aprendizado. Eu não gosto nem da palavra erro, para te dizer a verdade. Entendeu? É aprendizado, né? É processo. Né? Então, aqui é empírico mesmo. São novos valores. Eu não sei o que vai vir. Se eu misturar um ingrediente A com o ingrediente B, eu não sei o que vem. Eu preciso testar, preciso comer, preciso dar para os outros comerem para ver o que vai acontecer. Tá? Quanto mais, melhor. Lógico, né? Quanto mais barril de petróleo eu tiver, melhor.
E desse lado, menos é mais. Aí aqui é isso, né? Eu preciso ir para o lugar certo, eu preciso de... Se eu tiver um prato, você pega aí um case muito, muito bom, que tem um restaurante em São Paulo. Qual que é do Olivier Anquier? Não lembro lá, o de Paris, lá, não sei, enfim. Qual que é? Entrecô de Paris, esse. Ele tem um prato. Ele tem um prato só. Só que é um puta de um prato. Podia falar puta de um prato? Vou ter que cortar essa, vai para o vídeo show. Vamos lá. Entenderam? Então, assim, menos é mais aqui. Eu não estou preocupado em quantidade aqui, eu estou preocupado em quantidade aqui. E eu preciso dos dois. Tá? Vamos lá, controle, mesma coisa, eficiência é controle. Imagina uma esteira de produção de petróleo. Eu preciso de um controle absoluto de todas as formas. Muito controle, senão a coisa desanda. Com essa quantidade de coisas, ou com essa quantidade de pratos aqui, eu preciso necessariamente de controle. Do outro lado, não. Eu preciso de influência, de direção, de motivação, eu preciso de inspiração. A eficácia, ela favorece a criatividade, enquanto a eficiência, ela mata a criatividade. Certo? Não é errado, como eu falei novamente, né? Uma coisa não exclui a outra, vocês já vão entender mais para baixo um pouco por quê. A eficiência tem uma baixa alavancagem de inovação, enquanto a eficácia tem uma alta alavancagem de inovação. Novamente, isso aqui não é ruim. Entendeu? Se eu puder tirar 200 mil barris de petróleo por dia, isso é ruim? Não, mas tem inovação nisso? Também não. Estou tirando lá há 20 anos e está ok, eu preciso disso. Né? Agora, aqui não. Como tirar? Como deixar mais barato? Como fazer isso melhor, diferente do que a gente faz hoje? Quais as soluções de mercado que existem que eu posso fazer melhor? Aí a alavancagem é alta. Tá? E, no fim das contas, um é pressuposto do outro. Olha que interessante. Né? Um não funciona sem o outro. O exemplo do Usain Bolt, de novo. Adianta eu saber correr se eu sair para a esquerda? Ou adianta eu, Fábio, estar do lado do Usain Bolt e sair reto que nem ele? Eu vou chegar quando? Não adianta. Eu preciso necessariamente dos dois. Se eu tiver um sem o outro, eu estou frito. Tá? E, novamente, né, o nosso vício é eficiência. A gente tem vício por eficiência. A gente esquece disso daqui. Então, olha o que a gente está perdendo aqui. Certo? Faz sentido? Sim? Então, vamos lá. Queria perguntar para vocês, nosso momento interativo 2 aqui, que é o seguinte. Quem trabalha eficácia na sua corporação? Sua corporação trabalha eficácia de alguma forma? De alguma forma? Nenhum? Gente... Sim ou não? Sim, levanta. Assim, ó, para eu saber quantos. Trabalho em eficácia. Bom, bom, bom. Não é a maioria, para você ver como a gente tem uma defasagem aí. Eu contei aqui, acho que uns 10% da sala. Né? E aí agora a pergunta é mais difícil. Desses que trabalham, quem acha que está equilibrado? Que você está girando certinho. Se alguém levantar a mão, eu saio da sala. É difícil, né, pessoal? É bem difícil, né? Mas a gente sabe que a gente precisa, né? Enfim. Triste realidade, né? Mas é para isso que a gente trabalha. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de algumas questões práticas, de alguns exemplos práticos de como a gente pode trabalhar a eficiência e depois a eficácia dentro da nossa corporação. Novamente, eu vou dar aqui um enfoque um pouco mais para a questão do desenvolvimento, né? De software, né? Que é o DNA da Objective, mas para quem não for especificamente da área, imagina que a gente pode aplicar isso a qualquer contexto. Tá? Eu estou falando aqui, por exemplo, de visibilidade. Por isso que eu falo, eficiência e visibilidade. No nosso contexto, a gente fala de KPIs, de indicadores. Né? Então, independentemente de para que eles servem, por exemplo, aqui eu tenho um Kanban, aqui eu tenho um Gantt chart, aqui eu tenho um dashboard, eu estou comunicando. Eu estou deixando isso visível, as coisas aparecem rapidamente. A visibilidade é muito importante no controle de eficiência. Né? As coisas aparecem para todos, eu sei onde estão as coisas. Isso aqui é um dashboard, por exemplo, quando ele fica vermelhinho, é porque alguma coisa está quebrada. Todo mundo já está sabendo. Certo? Instantaneamente. Um Gantt, a gente tem um controle. O Kanban, ferramenta poderosíssima. Visibilidade é um dos segredos, tá, da eficiência. Quando a gente torna a coisa visível para o maior número de interessados possível, a gente está indo num caminho certo. Tá? Do outro lado, ainda em eficiência, processos, né? Lembra? Valores conhecidos. A gente já conhece tudo isso. Lembra da nossa toolbox? Lean Principles, tem o princípio mais legal do Lean aqui, aquele fail fast, succeed faster, não sei se vocês conhecem, ou seja, erre rápido para acertar mais rápido ainda. Certo? Se você novamente, né, é um culto ao erro como da forma positiva. Né? Eu preciso errar rápido para acertar mais rápido ainda. Gestão de fluxo, temos técnicas do PMI muito bem-vindas, DevOps, Kanban, já falei, e o XP. Enfim, tudo isso
relacionado ao controle e eficiência. Mas se eu tiver que dar um único conselho para vocês em relação à eficiência, eu diria automação. Novamente aqui, aplicável a qualquer contexto. O que você puder, dentro da tua esteira de valor, automatizar, é muito bem-vindo. Basicamente assim, se você faz uma coisa no computador, beleza. Se você faz a segunda coisa, né, a mesma coisa 2 vezes, já devia estar pensando. Na terceira, o computador está gargalhando da sua cara, porque era ele que tinha que fazer isso, não era você. Entendeu? Então, basicamente, aqui são uns exemplos muito rápidos, né? A gente, por exemplo, a Objective hoje usa lá na Amazon 40 mil testes rodando, entendeu? Integração contínua, conformação de ambiente. Quem trabalha aqui com TI sabe o problema que a gente tem com ambientes, entendeu? Desde o comecinho do desenvolvimento até a produção. Então, com mais a gente conseguir trabalhar isso, automatizar isso, tanto melhor, tá? E na área, o que a eficiência vai entregar para a gente, né? O que ela vai entregar? Nem eu sei. Vamos lá, vou falar um por um aqui. Previsibilidade, certo? Lembra dos nossos gráficos, né? A gente consegue ter indicadores que nos dão uma certa previsibilidade, assertividade, então eu sei onde eu tenho que mexer rapidamente. Velocidade de resposta é meio óbvio, né? Eu estou olhando lá, eu sei onde está, eu vou conseguir responder. Necessariamente aumenta a produtividade e diminui o WIP. O WIP, para quem não sabe, é Work in Progress, ou seja, o meu trabalho em progresso. Tá? Se eu trabalho de forma produtiva, né, e de forma assertiva, certamente eu tenho menos retrabalho. Certamente, entendeu? E comunicação, que eu deixei por último, mas não menos importante. Isso é uma coisa que eu gosto muito sempre de frisar. Comunicação é uma instância bastante abstrata, mas, no fim das contas, é ela que é a cola, é ela que dá a liga para tudo. Então, essas ferramentas, esses processos, eles endereçam tecnicamente, mas, basicamente, a gente está falando de comunicar, seja por Skype, seja por comunicação visual, né, os boards que a gente viu lá, seja por reuniões ou por cerimônias, né, de forma estruturada, a gente está falando de comunicação. Comunicação é o segredo, entendeu? Tanto que vocês vão ver que ela está na entrega da eficiência e está na entrega da eficácia também. A gente, em geral, usa isso daqui, a gente não dá muita atenção para isso, mas, no fim das contas, gente, é comunicação. Quantas vezes a gente já não falou, putz, falta de comunicação, né? Quantas vezes a gente já não falou isso dentro de um projeto, né? Então, vamos lá. Seguindo aqui em frente. E no lado da eficácia, que é fazer a coisa certa, essa também algumas ações práticas. Tá? Essa aqui é uma fórmula do Alisson Vale, que é um agilista bem famoso aqui no Brasil e até fora, onde ele diz aqui que isso é uma formulação da hipótese e essa é a validação ou não dessa hipótese. Tá? Então, o que ele diz é, quanto menor for esse tempo entre a sugestão e a validação da hipótese, melhor você está. Lembra que eu falei de ciclo de evolução contínua? Errar rápido para acertar mais rápido ainda? Então, trata-se disso. Tá? Que mais? Evolução empírica, como eu já expliquei para vocês, é um ciclo de feedback contínuo, um feedback loop que a gente tem que ter. Tá? Que MBI é bem interessante, é o Minimum Business Increment, ou seja, qual é a menor porção de esforço, o menor feature, ou a menor ação que eu preciso fazer que me alavanca maior valor para o cliente. Isso é um conceito bem interessante, vocês podem aprofundar nisso depois. Eu sei que é muita coisa, né, e eu vou falar de mais coisa ainda, então, se vocês quiserem depois, vocês entrem em contato com a gente, eu disponibilizo o paper aqui para vocês sem problema. Tá? Tem várias referências interessantes aqui. Propósito é importantíssimo na eficácia, fala de motivação, de alinhamento. Né? Se eu estou preocupado que os meus funcionários tenham o propósito intrínseco deles alinhados com o propósito da empresa, eu faço com que eles trabalhem felizes. Então, é bem interessante a gente ter essa busca pelo propósito. Novamente, dá para falar um dia inteiro só de propósito. Tá? De como é que a gente alinha o propósito, deixar as pessoas felizes, se preocupar com elas. Entendeu? No fim das contas, não existe software que se faz sozinho, nem negócio que se faz sozinho, nem pastel que se faça sozinho. A chance de um pastel ser mais gostoso é tão maior quanto a pessoa que está fazendo ele ser feliz ou não. Entendeu? Kaizen. Kaizen também vem da Toyota, que fala de pequenas melhorias. Então, assim, você não vai chegar numa empresa e vai colocar, não, agora é ágil para todo mundo aqui, vamos num top-down aí. Tá? O Kaizen fala de pequenas melhorias contínuas e incrementais. Pequenos. Vai aos poucos. Entendeu? Muda uma coisa, depois você muda outra, depois você muda outra, e você vai bem aos pouquinhos. Se você quiser mudar tudo de uma vez, o que vai acontecer? Você não vai mudar nada. Não tem jeito. Né? Vai bater e vai voltar. Então,
vamos devagarinho, come pelas beiradas que dá certo. Stop, start, start finishing. Isso é um mantra também para quem trabalha com software, né? Que é pare de começar e comece a terminar, né? Isso fala de paralelismo, né? Quem é aqui que consegue fazer uma coisa por vez e começar e terminar? Né? Eu vi pelas risadinhas, me parece ser um não. Né? Então, a gente está sempre fazendo 235 coisas. Tá? Tem um estudo que mostra que, se você está fazendo duas só, e a gente faz mais que isso em geral, duas coisas, e você alterna entre elas, o teu arrasto de tempo é de 30%. Então, imagina que você está fazendo duas coisas no seu dia de 8 horas, você trabalhou 5 nas duas, entendeu? Isso é estudo. Então, o arrasto é muito grande. Você volta, você tem que voltar com o texto, você fala com o cara, esquecer onde é que eu estava mesmo, e assim por diante, certo? O que mais que temos aqui? Keep it loose é aquilo que eu falei, isso é gestão pragmática, né? Deixa solto. O que é deixar solto? Você precisa ter um plano. Né? A gente precisa planejar. Planejar é importante. Tá? Só que você também precisa ter a sensibilidade de afrouxar ou de apertar um parafuso num lugar ou no outro, ou seja, de olhar para o seu sistema como um sistema não fixo. Nada é fixo. Se o seu sistema está estável, está fixo, ele está morrendo. Tá? Isso também não foi eu que falei, isso é o engenheiro da Toyota que falou, que eu não vou me lembrar o nome dele, que é japonês demais, entendeu? Enfim, melhoria contínua dentro do seu processo, entendeu? Handoff. Handoff é a mesma coisa. Tem um outro estudinho que fala, handoff é quando você passa o teu assunto de um para o outro. Por isso que várias das cerimônias que a gente usa aí no Ágil pregam a união das pessoas. Né? A gente tem cerimônias onde todo mundo se comunica. A comunicação, mais uma vez, né, ela está no centro da coisa. Aqui tem um estudo que fala que a cada vez que você passa o teu bastão para alguém, que você tem que comunicar ou passar um projeto para alguém, você perde 50% de massa crítica de projeto, de informação, desculpa. Entendeu? 50%, ou seja, se eu passar para A, que passar para B, que passou para C, o C está com 12,5%, entendeu? É essa a conta? Acho que é, né? Enfim. Então, é sério isso daqui, isso é bem sério. Entendeu? Bom, novamente, né, todo mundo aqui já passou por uma situação onde teve que passar informação para alguém, né, ou receber informação de alguém, a gente sabe que não é fluido, a gente sabe que não é a mesma coisa. Né? E as cerimônias do Scrum também, que, como a gente falou, favorecem demais a integração das pessoas, né? A comunicação face a face, entendeu? Esse é o nosso conjuntinho de eficácia, né? de técnicas de eficácia que a gente costuma usar. O que ela vai entregar para a gente? Né? Descoberta de valores, lembra que a gente falou? São novos valores. Trabalhando nisso, a gente está descobrindo coisa nova, a gente está descobrindo coisa que não existe, o que é bem interessante. Né? Vantagem competitiva. Se eu descubro coisas que não existem, eu obtenho vantagem competitiva. Em inglês tem um termo bem interessante que chama unfair advantage. Não sei se alguém já ouviu falar, mas é bem interessante. E é legal, né? Tipo, é aquela vantagem desleal, aquela coisa que só você faz, entendeu? É a eficácia que traz isso para a gente. Motivação e engajamento, né? Vem em cima de propósito. Eu estou trabalhando em coisa nova, né? A minha empresa está fazendo coisas interessantes. Eu quero fazer coisas novas. Eu quero fazer algo que nunca foi feito antes. Eu não quero fazer mais do mesmo, certo? Motivação e engajamento, melhoria contínua, meio óbvio, né? E não por acaso comunicação pelos mesmos motivos anteriores, certo? E novamente, se eu tiver que dar para vocês um único, né, os 2 centavos de contribuição, para vocês saírem daqui e fazerem amanhã na empresa de vocês, amanhã talvez não, porque é sábado amanhã. Amanhã é sexta. Puta, amanhã é sexta. Enfim, eu diria retrospectiva. Alguém aqui sabe ou não sabe o que é retrospectiva? Quem sabe o que é retrospectiva? Só para eu dar... Vamos lá, vou explicar rapidinho. Retrospectiva nada mais é o que eu chamo de Pareto de eficácia. São os 20% de esforço que você coloca para resolver 80% dos seus problemas. Nada mais é do que, no fim de um ciclo, seja de um projeto, ou eu diria até menos, né? A ideia, por exemplo, no Scrum é que a gente faça retrospectiva a cada 15 dias, a cada mês, enfim, isso vai depender de contexto. Você se desgrude do seu produto um pouco, da questão da eficiência, e você volte para o seu processo e se faça perguntas de como você pode fazer as coisas de forma melhor. Você, novamente, entendeu? Você se concentra especificamente em como melhorar o seu processo. É um time box que serve única e exclusivamente para isso. Isso, por si só, né? Quantos de nós temos aqui em um time de 5, 6 pessoas, um horário fixo semanal ou bissemanal para falar só disso? Né? Mas é muito, muito, muito importante. Tá? Então, se eu tiver que dar aí um conselho de eficácia que dá para começar, que é simples, vocês podem procurar na internet, retrospectivas, tem 200 mil maneiras de fazer, ou vocês podem contratar a gente também, não é, seu Fausto? E é muito legal, é bem interessante, a alavancagem é muito grande, promove integração, ela tem vários efeitos colaterais positivos, além da melhoria de processo em si. Tá?
Vamos lá, pessoal, constatação final. Estamos chegando aqui ao final. Sim, ambidestria é difícil, né? Não é que a gente tem 2 pratos, a gente tem 2 porta-aviões para equilibrar, um do lado e outro do outro. É bem complicado se a gente pensar em escala aí, né? Principalmente em escala. Num time pequeno já é complicado, né? Num time em escala é tão mais complicado, onde a gente tem mais pressão de prazo, né? Nossos clientes são mais exigentes e assim por diante. Então, aí a gente tem uma tendência natural a ser driven, né? pela eficiência e não pela eficácia. Então, é difícil e precisa ser exercitada. Novamente, não é um workshop de ambidestria que vai resolver. É o mindset, é você realmente ter isso incrustado na sua cultura, né, e exercitar ela diariamente, porque todo dia você vai ter motivo para usar. Isso eu posso te garantir, entendeu? E é fundamental na escalada de um time. Novamente, você não consegue escalar, você não consegue organizar se você não tiver muito bem montado a tua estratégia de eficácia e a tua estratégia de eficiência. Tá? Chegando ao final aqui, pessoal, um epílogo, aqui é mais uma brincadeira, ou, na verdade, uma interpretação do Manifesto Ágil. Para quem não conhece, eu vou falar sobre ele rapidamente. O Manifesto Ágil foi feito em 2001 pelos gurus do ágil da época, e eles falavam o que aqui? Que eles prezam indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Colaboração com o cliente mais do que contratos e negociações, ou negociação de contrato. E responder à mudança mais do que seguir um plano. Não por acaso, acho que vocês perceberam que isso daqui a gente está falando de eficiência e isso daqui a gente está falando de eficácia. E no Manifesto Ágil, eles colocam isso daqui. Ainda que exista valor nos itens à direita, ou seja, na eficiência, a gente valoriza mais os itens à esquerda. Qual que é o problema desse novamente, eu estou no modo lúdico aqui, né? Qual que é o problema? Quem sou eu para apontar problema no Manifesto Ágil? Mas quando você vira e fala que, ainda que exista valor na eficiência, a gente valoriza mais a eficácia, a tendência é que a gente anule o lado da eficiência e esqueça dele. Se eu viro para você e falo, olha, eu tenho o produto A que tem mais valor que o B, qual que você escolhe? É o A, né? Mas eu disse para você em algum momento que o B não tem valor, os dois têm valor. Entendeu? Então, basicamente, aí o que a gente fez aqui a título de experimentação e para adaptar esse manifesto, né? A gente criou aqui o Manifesto Ágil Ambidestro, que funciona realmente para equipes em escala, que diz o quê? Aqui é igualzinho, divide as interações entre eles em equilíbrio e não mais que. Em equilíbrio. A gente precisa realmente equilibrar os dois a todo momento, mais do que processos e ferramentas. Aqui a gente mudou um pouquinho. Antes era software em funcionamento, agora é software de valor. Não adianta só estar funcionando, precisa ser o software certo. Lembra da eficácia? É o software certo no momento certo para o cliente. Mais do que software em funcionamento e documentação adequada. Colaboração com o cliente em equilíbrio. Colaboração com o cliente em equilíbrio com negociação de contratos e responder às mudanças em equilíbrio com seguir um plano. E aí, para finalizar, a gente fez uma formulinha também, de forma lúdica aqui, né? Eficácia elevada à eficiência vezes o pensamento sistêmico. Isso aqui é o que a gente consegue, é o que a gente precisa para escalar o ágil. Vou explicar só um pouquinho aqui, né? O mais importante aqui realmente é a eficácia, né? Se a eficácia for 0, 0 elevado a qualquer número é 0. Você vai ter 0 na tua equação. Tá? Se a eficiência for 0, você ainda tem uma chance, porque qualquer coisa elevado a 0 dá 1. Agora, se você pensar esses dois e não pensar na sua esteira como um todo, se isso aqui for 0, tua equação também dá 0. Então, a gente precisa realmente balancear isso muito bem, pensar nessas 3 coisas ao mesmo tempo para que a gente consiga, enfim, chegar à transformação digital e na satisfação do cliente, no bem-estar da equipe, no crescimento da empresa, que é o nosso objetivo. Tá? Aqui é só um final, né, dos clientes que a gente tem atendido, como o Fausto falou no começo, né, onde a gente trabalha tanto a consultoria ágil, né, ajudando equipes a se desenvolver dentro dessas técnicas que a gente falou, treinamentos, temos fábrica de software também. E é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigado. Queria só adicionar uma coisa. A gente falou muito de software, né? Na Mercedes-Benz, inclusive, esse senhor está envolvido no processo lá de... no processo Lava Jato, não.
está envolvido no projeto lá da Mercedes-Benz, atuando com vários times de desenvolvimento e times de infraestrutura, sustentação, na melhoria dos seus processos internos, usando metodologias, usando uma série de coisas, né? Mas a gente acabou de ser contratado pela Mercedes para atuar com as áreas de RH e de vendas da Mercedes para melhorar seus processos de negócio, usando também os mesmos preceitos do ágil. Então, assim, a gente falou muito de ágil para desenvolvimento de software, porque, óbvio, somos uma empresa, somos um centro de desenvolvimento de software e usamos ágil desde 2002 nesse processo de evolução do nosso desenvolvimento e hoje ajudamos nossos clientes nisso. Mas a verdade é que o ágil não é só para desenvolvimento de software. O ágil é para melhorar qualquer processo de negócio. Tá? Então, imaginem que hoje a Mercedes nos contratou por uma coisa, olhando para a área técnica, desenvolvimento, sustentação, infraestrutura, e a gente agora está usando esses mesmos preceitos para ajudar a área de RH e comercial. Tá bom? Só para deixar claro. E qual que é o link entre a palestra do Fábio e o que o nosso amigo Gabriel Braga vai falar? Ele vai mostrar a solução aqui, olhando para plataforma de experiência digital, e, obviamente, a Objective é parceira da Liferay, ela entrega uma série de projetos com Liferay, então é muito interessante que o ágil ele permeia também a nossa relação com a Liferay. E transformação digital, ele abrange uma série de questões, né? Tá super relacionado com o valor de entrega, né? O que o usuário, o que o cliente espera, e tanto aqui do lado do processo, do lado da metodologia, do lado da melhoria contínua, assim como o que a gente está entregando de valor como plataforma, como informação, o que é relevante para o cliente receber, como é que a gente abraça esse cliente, né? E aí, quando eu falo cliente, não é só o cara que compra da gente, é nosso cliente interno, né, nosso funcionário, nosso colaborador, nossos parceiros de negócio, nossos clientes de fato, né, e terceiros que atuam com a gente em projetos para os nossos clientes ou dentro de casa. Tá bom? Eu vou passar agora o bastão para o Gabriel. Obrigado, Fábio. E a gente tem mais o quê? 40 minutos? 40 minutos de apresentação aqui e depois nós corremos para o coquetel. É isso? Obrigado. Por essa avaliação que vocês receberam aqui. Então, se todo mundo puder entregar preenchido no final. Obrigada. Não, vai não. Tá ligado já aqui, né? Alô? Alô? Boa noite a todos, tudo bem? Queria agradecer primeiro ao nosso parceiro Objective também, né, pelo evento, né, um evento conjunto, já é o segundo esse ano roadshow que a gente faz. O primeiro foi em São Paulo, a gente tem mais um para fazer em Curitiba ainda esse ano. E também a vocês pela presença. É bom ver a sala cheia também, no mercado onde a gente ainda é pouco conhecido, né? Acho que poucos aqui conhecem a Liferay. Só fazendo uma pergunta rápida, quem já tinha ouvido falar da Liferay aqui? Legal, bacana. Bom, só me apresentando rapidamente, eu sou Gabriel Braga, sou BDM da Liferay. Hoje eu estou à frente das operações de vendas, pré-vendas e alianças aqui no Brasil. Tá? E eu vim falar um pouco aqui das tendências digitais, como é que esse cenário de digital hoje, dos clientes cada vez mais conectados, impacta nossas empresas e como é que a gente pode preparar a TI para oferecer também experiências engajadoras, né, e, ao mesmo tempo, produtividade para os times de negócio e de TI. Tá? Então, a Liferay, como poucos de vocês conhecem, é uma empresa americana, nossa sede é em Los Angeles, na Califórnia, e nós somos uma empresa extremamente jovem. Né, a empresa começou em 2004,
mas a gente já tem uma operação extremamente globalizada. Então, a gente tem hoje 24 escritórios em 21 países. A gente tem presença física em vários mercados. A gente acredita que para fazer negócios localmente, a gente tem que entender o cenário local, ter pessoas local. E a Liferay, aqui no Brasil, ela começou em 2010. Né? Começou em Recife. Eu sou de Recife, moro em São Paulo já há 9 anos. Mas hoje a gente tem um escritório que é a sede da América Latina, fica em Recife. Lá a gente tem todas as áreas de desenvolvimento, engenharia hoje. O Recife é o segundo maior centro de engenharia da ferramenta no mundo. Então, a área de suporte, todas as áreas de apoio financeiro, administrativo, RH ficam em Recife. E em São Paulo a gente tem um escritório de negócios e também de consultoria. Além dos escritórios aqui, a Liferay, Latin America, ela cuida do México para baixo. Então, a gente tem escritório também na cidade do México, em Santiago e também em Bogotá, que aí a gente acaba cobrindo toda a América Latina. E nos países onde a gente não tem presença física, a gente atua muito fortemente com os parceiros, como a própria Objective, aqui no Brasil. Tá? Desde 2010, aí, né, quando foi o início da nossa operação, em 2012 a gente trabalhava muito reativamente, era basicamente via parceiros, e em 2012 a gente começou a montar o time comercial direto. E aí, de 2012 para cá, a gente tem tido um sucesso muito grande. Né? Se você vê, a gente vem praticamente dobrando o tamanho da operação a cada 18 meses. Né? Um ano passado, que foi um ano extremamente desafiador para a América Latina e para o Brasil, principalmente, a gente ainda conseguiu crescer 67%. E esse crescimento ele tem alguns fatores. Né? Um deles, obviamente, é a avaliação que a gente tem do Gartner já há alguns anos. Então, esse é o quadrante de portais horizontais da Gartner. Esse ano ele vai mudar, ele está prestes a ser lançado agora para esse ano, seguindo essa tendência de mudança de mercado, né? Dos clientes conectados, da era digital. Esse portais horizontais vai passar a ser Digital Experience Platforms, e a gente fez essa mudança no nosso produto no ano passado. A gente lançou a nossa primeira DXP, usando todo o conhecimento que a gente acumulou ao longo dos anos com a nossa ferramenta de portal, né, que já era líder global. Então, se você olhar para esse quadrante que é do ano passado, 2016, a gente já está no quadrante de líderes desde 2010, ou seja, 7 anos seguidos, né, e brigando pela liderança desse quadrante com a IBM já há algum tempo. Então, se você olhar só para o quadrante de líderes, você vai ver que a gente é a única empresa open source de todas, né, e é a única empresa que é unicamente focada nesse tipo de plataforma, voltado para experiências digitais. Né. Todas as outras é uma pequena parte da oferta dele que compõe esse tipo de solução. Tá? E, obviamente, respeito e um bom serviço aos clientes. Né? O nosso modelo de venda não é um modelo de venda de software tradicional, a gente não vende a licença e cobra manutenção. Nesse modelo, normalmente, o vendor recebe 80% do valor do cliente no primeiro ano e, enfim, o que é que vai motivar ele a estar trazendo mais inovação quando o valor já foi praticamente pago. Né? No modelo de subscrição é mais desafiador para o vendor, porque a gente tem que continuar trazendo inovação, continuar prestando um bom serviço para que os clientes continuem migrando e renovando as subscrições. Tá? Então, hoje, a cada ticket que é criado no nosso sistema de suporte, os clientes, no final, ao fechar, eles são perguntados: você está satisfeito ou não com esse atendimento? Né? Então, é basicamente para a gente conseguir coletar mais feedbacks. Né? Então, a gente tem hoje 99,6% de sim. Né? E mesmo assim, né, são poucos tickets críticos. Né? Críticos, eu falo, são encontrados já quando o projeto está em produção, em momentos de produção, que realmente causa algum tipo de interrupção no serviço que o cliente utiliza a plataforma para. Então, a maioria dos problemas são encontrados ainda no momento de desenvolvimento, né, e são resolvidos nesse período. Aqui são alguns feedbacks dos clientes. Nosso suporte é totalmente remoto, né, então é via web, telefone. Então, é engraçado ver que nos momentos realmente que você tem um problema muito grande e o engenheiro consegue atender e ajudar o cliente a sair daquele momento de pressão, né, você acaba criando um vínculo interessante. Tem alguns bem engraçados, onde eles chamam, inclusive, de amigo. Enfim, são clientes realmente grandes. E projetos muito grandes, como o Santander, onde a gente testa lá para 150 mil acessos simultâneos. Então, são projetos extremamente complexos. Alguns dos nossos clientes. Tá? Nós temos clientes em diversos segmentos, né? Alguns pelo mundo. Né? Então, clientes globais como a Volkswagen, a própria Allianz, Société Générale, bancos. Empresas do segmento automotivo, como Honda também, grandes bancos, manufatura. Então, assim, a plataforma ela se adapta a diversos tipos de projetos. Tá? Eu vou falar um pouco sobre isso também
ao longo da palestra, né? Aqui no Brasil, curiosamente, a gente tem todas as companhias aéreas têm pelo menos um projeto com a gente, né? Então, a gente tem projetos com a Avianca, com a Gol, com a Latam. Aqui alguns exemplos de clientes. O intuito aqui é mostrar que a plataforma não tem nenhum tipo de limitação quando se fala em criar a experiência do usuário. Então, ela não trava a experiência do cliente por algum motivo. Então, basicamente, você pode criar qualquer tipo de experiência, né, no front-end, né, que se deseja. Esse aqui é o site da Smiles, o que eu mostrei antes é da Sky na Nova Zelândia. Aqui é um site de uma rede de resorts de alto padrão. E aqui, enfim, foi um dos lançamentos que a gente teve esse ano, que foi o portal novo da Avianca. Para quem acompanhou a mudança, é um portal muito mais bacana. Enfim, eu gosto muito desse portal, eu sou suspeito para falar que é um projeto que eu participei muito intensamente, mas para mim hoje é o melhor portal das companhias aéreas do Brasil, em termos de usabilidade, é esse da Avianca. Tá? Então, para entrar na parte do conteúdo, né, para contextualizar um pouco, né, como é que a gente vive nessa era digital, né, onde a gente está o tempo inteiro conectado e que isso muda a forma que a gente interage, né, tanto entre pessoas e pessoas, pessoas e empresas, empresas e empresas. Né. Só qual é o real impacto disso para os negócios? Né? Então, vamos pegar como exemplo aqui o crescimento da internet. Né. Internet, enfim, começando os números das pesquisas começaram em 95, ela é mais antiga que isso, mas se você olhar, a internet atingiu agora 51% da população global em junho desse ano. Mas veja como o crescimento foi lento. Né? Isso aqui a gente está mostrando um espectro de 22 anos. Né? Quando a gente pensa em algo mais recente, né, já nesse período de consumerização, onde a tecnologia é primeiro adotada pelos clientes, né, pelas pessoas, para depois as empresas seguirem. Né? Isso mudou bastante ao longo do tempo. Então, se a gente pegar, por exemplo, smartphones. Né? Smartphones foram lançados, o iPhone foi lançado no final de 2007, em 2008. Se você pensar que no último trimestre de 2010, as redes das operadoras de telefonia já tinham o dobro do tráfego de dados do que tinha de voz. Né? Então, vê como foi rápido a adoção. Né? E depois, daí para frente, foi muito mais rápido. Né? O crescimento foi exponencial. Então, a gente está falando aí de crescimentos anuais de 50%. Né? Acho que a internet nunca chegou a crescer tanto num ano como a adoção dos smartphones. Né? Então, hoje a gente vive conectado, né? E a gente usa o celular para tudo. Né? Então, assim... o que era antigamente, quando você pensava, eu vou criar um site na internet, que público eu vou atingir? Só quem tinha internet em casa. Então, era algo muito limitado. Eu usava na empresa também. Smartphone hoje tem uma penetração quase que total. A maioria dos consumidores já tem. Então, quando você pensa em algo, você tem que pensar em mobile. Não adianta você pensar só na web. E hoje, pelo menos eu, quando eu tento fazer alguma interação com alguma marca e a experiência mobile é ruim, eu já penso duas vezes antes de realmente comprar. Acho que muitos de vocês também. Tá? Então, o ponto principal é que, antigamente, nosso comportamento era muito linear, muito ordenado. Então, a gente comprava, passava por toda a jornada de compras, a gente começava no canal, a gente seguia nele até o fim, seja numa loja, até mesmo no e-commerce. Né? Então, você começava no e-commerce e acabava no e-commerce, ou numa venda direta. E aí, as infraestruturas de TI das empresas estavam preparadas, estão muitas delas ainda preparadas para esse cenário. Então, você tem sistemas que são completamente conectados. Então, às vezes, você começa a comprar uma passagem aérea, por exemplo, você compra pelo site, você vai pegar ter um atendimento na loja, eles vão te mandar para um call center, não consegue continuar o atendimento de lá. Então, é totalmente conectado, você não tem uma continuidade. Então, gera muita fricção ao longo do processo e, obviamente, frustração. Né? Então, e no cenário de hoje, onde as expectativas do consumidor não são os nossos concorrentes que dizem, né? São empresas como Apple, como Google, pela própria Amazon. Né? Então, você vê empresas como a Amazon testando um modelo já de lojas físicas. Né? E aí começa a guerra. Então, o Google já se associou com o Walmart também para brigar, para entrar nessa briga. Então, a briga é pela experiência, muitas vezes. Né? Então, essa expectativa hoje, com essas empresas, como é que a gente funciona? A gente começa na web, continua ou começa na rede social, liga para um call center, vai na loja para ver o produto. Então, a gente quer ter uma continuidade nessa experiência. E as empresas que entendem bem isso, né, elas conseguem gerar muito valor. Então, por exemplo, aqui são alguns exemplos de empresas que já estão no mercado há bastante tempo, né, como a Prada, Harley Davidson e a Nike, que têm marcas super fortes, né, mas que levaram 98, 86, 24 anos para valer $1 bilhão. Quando você olha para as empresas de hoje em dia, que já nasceram nesse meio digital, essas empresas
como a PayPal, por exemplo, levou 8 anos para valer 1 bilhão. Ou o Evernote levou 6, Twitter 3 e o Slack 1 ano. Tem empresas que passaram até menos de 1 ano para ter a valorização de UB. É nesse cenário que a gente vive. Quem não acompanha esse ritmo, né, frustra os clientes, né, não consegue atender as expectativas, né, e mais que isso, morre. Né. Então, são alguns exemplos de empresas aqui que viraram fumaça. Assim, você não vê mais empresas como a Nokia. Né, quem diria que a Nokia, que foi líder aqui no mercado de telefonia celular anos atrás, hoje em dia tem uma participação pífia no mercado por decisões erradas e falta de visão um pouco. Né. Dentro desse cenário, a gente tem uma pressão muito grande fora para dentro, dos clientes para dentro das empresas, e basicamente todas as empresas hoje estão passando por algum processo de transformação digital. Né. A má notícia é que 84% delas, segundo a Forbes, falham. Né. Falham, muitas vezes, por uma visão míope do que é a transformação digital. Não se entende o que é a transformação digital, como é que você vai executar aquilo de fato. Dentro desse cenário, onde a Forrester viu que nasceram as plataformas de experiência digital, ou a Digital Experience Platforms. Tá? Então, com toda essa proliferação de touchpoints, né, do mobile, da web, das lojas, né, e com o objetivo de eu conseguir oferecer uma continuidade através desses canais, as plataformas elas foram criadas para gerenciar a experiência através de todos os canais. E aí elas incluem não só web, mas também mobile, né, e eu vou mostrar um pouco aqui para vocês como é que isso funciona. Tá? Então, qual é a arquitetura hoje de uma plataforma como essa? Falando bem no alto nível realmente. Tá? Você tem todos os sistemas de record, né, ou seja, os ERPs, os CRMs, todos os sistemas que você já tem, até os legados mesmo, são investimentos grandes que as empresas fizeram. Nossa, a proposta da DXP não é jogar esse investimento fora, né, é que você conecte todos esses sistemas, né, e criem uma camada de serviços para as áreas. Então, a área de marketing vai conseguir administrar a experiência do cliente, a atração do cliente, a área de vendas vai conseguir também gerenciar a jornada de compra daqueles clientes, né, e também o pós-venda com a área de serviços. Né. O ponto crucial das DXPs é fazer com que o contexto, ou seja, cada interação que o cliente tem com vocês, vocês têm mais informação sobre aquele cliente, sobre os seus interesses. Mas como é que vocês usam essa informação para oferecer uma experiência personalizada e contínua, realmente, sem fricções, através de diversos canais. Né? Essas plataformas elas podem oferecer ferramentas de analytics e insights, ou até mesmo integrar com plataformas de mercado, e devem evitar uma over-customização, ou seja, criação de muita customização que acaba virando um outro legado e você não consegue reutilizar o que foi feito. Tá? Então, a verdadeira transformação, na verdade, muita gente vai falar, vamos fazer um novo site, criar um novo app. Eu já vi palestras de presidente de um grande banco aqui, perguntaram a ele, o que você está fazendo na transformação digital? A gente vai lançar um novo aplicativo. Cara, tem muito mais que isso, na verdade. Né? Ela vai muito mais além das experiências. Né? A experiência é o que a gente vê, são as interfaces, é a parte de targeting, de personas, de usuários, de segmentos. Né? Mas, e os processos da empresa, os modelos de negócio pensados para ser digitais, integração de sistemas, ter a visão completa do cliente, né? E fazer uma vez e reutilizar várias vezes em diversos canais. Né? Esse é o grande desafio. Né? Então, o que a gente vê hoje, e até a própria Gartner vive, é um mantra para a Gartner, o que antes era uma área adicional na empresa, né? A área de marketing digital ou a área de digital, ela tem cada vez mais virado uma área cross que testa modelos, valida hipóteses, prepara para que as áreas de negócio depois toquem quando aquilo realmente aquela hipótese for confirmada. Né? Então, a gente vê a proliferação dos Digital Labs. Né? A Luiza Labs começou com 10 pessoas, hoje tem 400 pessoas. Eu estava conversando com outra empresa de varejo no segmento de cosméticos, eles começaram agora, a área de labs deles tem 4, eu disse, cara, daqui a 6 meses já vão ter 50, com certeza. Então, esse é um modelo realmente que faz muito sentido, pela questão cultural, realmente, que a transformação digital envolve, né, dentro da organização da empresa. E as plataformas, o objetivo delas é justamente conectar todos os sistemas, né, para que, a cada momento de interação, os canais ou os pontos de contato dos clientes consigam puxar a informação do sistema correto e oferecer a experiência, melhor experiência. Né? Ou seja, é quase que simular um diálogo, é o human to human. Né? Então, são 3 pilares. Né? Tecnologia, processos, digitalização dos processos, maior eficiência. Né?
e pessoas, né? Entregar também ferramentas para que as pessoas consigam gerenciar minimamente a vida digital daqueles clientes, mas oferecer para os clientes também autonomia, porque tem clientes hoje que querem gerenciar toda a sua experiência. Eu, por exemplo, prefiro eu mesmo, eu não falo com o meu gerente do banco, eu realmente vou atrás, eu pesquiso e eu quero gerenciar tudo da minha vida digital, na verdade, e que espero que os fornecedores que me atendam ofereçam esse tipo de possibilidade. E foi nesse cenário, nesse contexto, que a gente criou o Life3D no ano passado, como eu falei. Tá? Fazer a real transformação acontecer. Então, unir as experiências digitais com a mudança operacional profunda para acelerar a inovação. Tá? Então, a ferramenta da gente ela tem 3 pilares. Né? A unificação da experiência, a digitalização das operações, e depois, com isso, você conseguir evoluir essa estratégia digital de uma maneira mais fácil e ágil. Tá? O produto que antes era onde a gente conseguiu a maior parte dos nossos clientes, hoje a gente tem mais de 2.000 clientes, vários deles têm vários projetos, que era a base do portal, ela hoje é isso aqui. Então, a gente adicionou outras camadas na nossa oferta. Então, a gente tem apps de personalização de experiência, ferramentas de busca enterprise, como Elasticsearch, ferramentas para gestão de aplicativos, tanto móveis, nativos ou híbridos, tá? Ferramentas de gestões de assets digitais, Digital Asset Management, ferramentas de produtividade, gestão dos ambientes e da experiência também, tá? E as ferramentas de engagement, que a gente chama de Engagement Cloud, EXP Cloud, que são ferramentas de campanhas e Single Customer View, que estão para ser lançadas ainda, já está na fase final do desenvolvimento. Então, o que a gente costuma dizer é que assim, a nossa plataforma, as DXPs que existem hoje no mercado, a maioria delas vieram de antigos CMS, gestores exclusivamente de conteúdos. Eles têm esse legado dos gestores de conteúdos. E os gestores de conteúdos, eles pensam apenas na experiência. Eles não entram na camada de processos e até mesmo de ferramentas de comunicação interna. Tá? Então, nós, como a Life3D, essa é a nossa grande diferencial. Nosso legado de portal, a experiência que a gente acumulou ao longo dos anos, criando digital workplaces, intranets sociais, intranets mobile, digitalizando processos, que realmente a ferramenta tem um diferencial competitivo muito grande nesse ponto. Tá? E aqui eu vou trazer alguns cases antes de entrar na demo, do Carrefour Soluções Financeiras. O Carrefour, hoje, na verdade, são duas marcas, o Carrefour e o Atacadão. A gente está falando de cartões de crédito para clientes. Atualmente, são quase 20 milhões de clientes, se eu não me engano. E eles começaram o projeto pensando em eficiência operacional, ou seja, reduzir ligações de call center e reduzir custos no final. Né? Só que eles começaram pensando só no site. Né? E ao longo do tempo a gente foi falando realmente da importância de ter uma plataforma para gerenciar tudo. Hoje a plataforma já gerencia o aplicativo, o site, e a gente está terminando de fazer alguns movimentos para também gerenciar os ATMs, né, que antes eram computadores nas lojas, eram algo muito mais complexo, tinha um custo muito maior de manutenção, vão ser tablets no final, que qualquer problema que tiver, simplesmente se substitui o tablet e tem um ganho muito grande operacional. Tá? Esse aqui é o site deles. Né. Tudo que é feito hoje na nossa plataforma ele já é automaticamente responsivo. Né. Então, o site é responsivo. A gente teve um cliente que acabou de desenvolver, inclusive, um Internet Banking que já é responsivo, que é o caso da Cetelem. Né. E também tem o app do próprio Carrefour, né, que hoje eles conseguem saber exatamente o que é que o cliente procura no app, o que é que ele procura na web, em que momento ele usa um e outro. Né. Esse aqui é algumas telas do app. Tá. E hoje, o mais importante desse projeto é que a área de negócio ela tem total autonomia para administrar a experiência do cliente, inclusive na área logada. Então, eles conseguem publicar campanhas, conteúdos, fazer alteração daquela experiência sem necessariamente envolver TI. Né? Então, esse é um ponto extremamente importante. Outro projeto, né, que a gente acaba vendo vários pilares, tanto da unificação da experiência quanto da digitalização de processos, é a da Volkswagen Group of America. Né? A Volkswagen Group of America, eles gerenciam várias marcas, né? Audi, Volkswagen, Bentley, Bugatti. Eles tinham uma meta desafiadora até 2018, vender 1 milhão de carros. Né? Só que o cliente ele não tinha uma experiência contínua realmente. Né? Então, ele poderia pesquisar um carro, fazer uma configuração que lhe agradasse. Quando ele chegasse na loja, ele começava tudo de novo. Né?
Mais que isso também, para os processos internos existia um grande desafio, porque os sistemas eram totalmente conectados. Então, você tinha, para colocar um pedido na loja, o vendedor ele tinha que tirar o cliente showroom, colocar ele atrás do computador e passar por 7 sistemas diferentes até terminar toda a configuração do carro. Aí depois dizer ele que ele ia ter que esperar algumas semanas para receber o carro que ele não tinha no estoque naquele momento. Além disso, os gestores também tinham que colocar todas as informações de todos os sistemas juntos numa planilha para poder ter visão gerencial das vendas daqueles produtos. O que a gente fez? Tá? A gente não jogou nada do que eles tinham fora, os sistemas eram os mesmos. A gente conectou os sistemas na plataforma, criando uma lógica de configuração, um sistema de pedidos unificado e um sistema de estoques também unificado. Então, hoje, todas as concessionárias, uma concessionária tem a visibilidade também das outras. Né? Então, se ele não tem a loja naquela loja, ele pode vender de outra concessionária e depois aquilo é reposto pela marca. Tá? Ou seja, mais agilidade para o cliente. Então, hoje o cliente consegue salvar suas preferências na web, né? E oferece uma continuidade na loja, porque o vendedor hoje ele não vende atrás do computador, ele vende atrás de um tablet. Então, ele consegue, no próprio showroom, fazer toda a configuração e lançar o pedido diretamente no tablet. Tá? Alguns ganhos. Tá? Houve uma redução de 25 para 7 minutos no tempo de lançamento do pedido. Em termos de economia, tanto operacional e de software, gerou uma economia de $1 milhão no primeiro ano. Existe uma previsão de economia de até $2,5 milhões até 2018. Né? E houve uma redução do tempo de entrega dos veículos também, porque com o sistema de estoques e inventário unificado, você consegue entregar carros, como eu falei, de outros concessionários para aquele cliente. Tá? Bom, eu terminei a palestra, eu vou agora fazer a apresentação da plataforma. Tá? Bom, nessa demo que eu tenho aqui, tá, um ambiente de demo que a gente está usando dentro de um servidor nosso lá nos Estados Unidos, ela está na web. Aqui eu tenho um exemplo de uma loja de artigos de vestuário. Tá? Vestuário, sapatos, acessórios. Né? Então, se vocês olharem, tudo isso aqui que vocês estão vendo foi feito com funcionalidades padrão da plataforma. Não há nenhuma customização aqui. É basicamente estruturas de conteúdo que contêm imagens e textos e HTML. Tá? Então, eu tenho, aqui nessa página home, eu tenho vários tipos de conteúdos voltados para os diversos públicos que eu atendo. Então, eu tenho mulheres, homens, crianças, acessórios, quem gosta de sapato, enfim. E como eu tenho também páginas, e a cada clique que aquele usuário dá, ele te dá um insight do que ele está interessado. Então, por exemplo, eu clico algumas vezes em men, em women ou kids. Vamos dizer que eu entro em sapatos e eu navego um pouco mais pela parte de sapatos. Tá? Então, eu tenho alguns produtos aqui. Deixa eu terminar de carregar. A cada clique que eu estou dando aqui, mesmo em um ambiente não logado, ou seja, não me identifiquei ainda, a plataforma ela está traqueando essas ações. Tá? Então, no momento que a cada clique que eu dou, eu também dou insights para aquela marca dos meus interesses. Então, por exemplo, eu clico num sapato, clico em outro, e mais um. Leio os comentários, vejo os ratings, isso tudo também é nativo. Tá? E no momento que eu volto na home, como eu já cliquei em vários produtos de sapatos, eu já dei uma indicação de que eu tenho interesse naqueles produtos. Né? Eu posso mostrar mais produtos de sapatos. Bom, aqui deu um problema, deixa eu ver. Não sei se ele carregou. Não funcionou. Enfim, houve algum problema aqui na demo, eu peço desculpas, mas essa área aqui é uma área que é personalizada de acordo com a experiência. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Tá? Fazendo login na ferramenta como o administrador, toda a administração da plataforma ela é feita no contexto. Tá? Então, quando eu loguei aqui, ele já replicou aquela experiência. Na verdade, você vê que esse trecho aqui, com esse alvo, é um trecho onde eu tenho uma validação da experiência do usuário de acordo com a persona. Tá? Então, basicamente, você cria funis. Né? Se aquele usuário pertence àquela persona que está interessada em sapatos, ele mostra uma lista de conteúdos diferentes do que ele mostraria
se eu não tivesse enquadrado dentro desse tipo de persona. Tá? Então, eu tenho como testar também a experiência através de um simulador dos diversas personas que eu tenho no meu portal. Tá? Então, aqui, por exemplo, a experiência das pessoas que estão interessadas em sapatos. Né? Ele vai mostrar exatamente uma lista maior de produtos de sapatos, né? Ele dá mais ênfase àquele produto. Né? E também, quando eu volto na página de sapatos, ele me abre um pop-up dizendo, olha, se você usa esse cupom para ter um desconto na loja, por exemplo, na sua próxima compra. Tá? Tudo isso é feito de uma forma bem intuitiva. Então, basicamente, eu mostrei para vocês como é que vocês criam a experiência, né? E a gente já oferece vários tipos de filtros out of the box, tá? Que podem ser utilizados no momento que você vai criar as personas. Né? Então, são filtros que vão desde o comportamento do usuário, como é esse caso. Né? Eu crio os conteúdos, digo aqui, tipo de segmento ele se direciona. Né? Se aquela pessoa der 3 cliques naquele tipo de conteúdo, ele vai mostrar conteúdos personalizados ao longo da página. Né? Então, eu tenho tanto por conteúdo visitado, por página visitada, ou se ele veio de algum site. Então, digamos, se ele veio de um site de um concorrente, ou se na URL dele contém alguma outra indicação que eu posso personalizar, eu consigo colocar aqui esse valor e ele já vem diretamente para uma página mais personalizada. Né? Outro ponto, outros tipos de filtros são da seção. Né? Então, geofencing é algo que é muito utilizado hoje. Né? Hoje já é possível fazer, a gente já tem outros filtros também que você consegue instalar aqui. Mas, por exemplo, se é um cliente novo, eu posso colocar dentro da data que ele entrou, eu posso oferecer mais conteúdo educativo para aquele cliente. Ou se ele já vem, faz muito tempo que ele não vem na página. Por localização, né? Isso aqui é muito utilizado por algumas empresas de telecom. Então, posso, por exemplo, pela localização, oferecer um conteúdo personalizado para aquele cliente. Ou seja, eu posso colocar por estado, enfim, basicamente carregar isso aqui dentro da plataforma e você consegue oferecer uma experiência personalizada para os usuários de acordo com o estado que ele está, por exemplo. Tá? Mesma coisa para sistemas operacionais, né? Atributos do usuário, né? Ou até mesmo informações que eu consiga pegar da rede social dele. Então, se você linka as contas do Facebook, ou do Google, ou do LinkedIn, você consegue pegar, por exemplo, fazer uma campanha para quem tem mais de 1000 amigos, por exemplo, no Facebook. Tá? E aí eu passo a monitorar aquilo também de acordo com o perfil do usuário. Outro ponto importante da plataforma é que ela é totalmente granularizada e controla todas as permissões de acesso dos usuários. Então, ela já tem uma plataforma de gestão de permissões que é extremamente granular, né, e pode ser integrada com os seus sistemas de identificação de usuários. Então, se você já tem um Microsoft AD ou outro, basicamente o que você tem que fazer é configurar esse serviço aqui, né, e já utilizar. Tá? A gente integrou com a Go usa Microsoft AD, a gente integrou 138 ADs mais um sistema de RH que eles usam para compor as informações do usuário. Tá? A ferramenta também ela gerencia, através de uma única instalação, diversos sites. Né? Então, ela é multi-tenant. Além disso, você pode criar site templates e page templates para você conseguir escalar rapidamente. Você precisa criar muitas páginas ao longo do tempo, você cria templates de páginas que são reutilizados. Ou criar uma página nova, como eu vou mostrar para vocês aqui, a simplicidade que é feita. Tá? Então, basicamente, dentro desse meu ambiente de demonstração, eu tenho esse site que é da Eclectic, né? E aqui eu vou criar uma nova página pública, por exemplo. Tá? A ferramenta ela já é localizada para mais de 30 idiomas, então ela já tem tradução tanto na administração, né, como os conteúdos também podem ser localizáveis, basicamente é você adicionar outras traduções. Né. Os layouts eles são instaláveis, isso é totalmente extensível, isso aqui são os layouts que estão disponíveis na minha instalação. E também tem a questão de categorização de páginas que a gente usa para monitoramento, né, de acordo com as personas de usuário. Então, isso tudo funciona depois para personalizar a experiência. Tá? Então, acabei de criar uma página aqui, ela está em branco, né, e agora eu vou criar um novo conteúdo. Tá? Então, a ferramenta ela já vem com mais de 70 funcionalidades out of the box, né,
que você pode simplesmente clicar e arrastar para dentro da página. Então, uma das mais utilizadas é o nosso WCM, né, ou CMS, e eu coloquei ele aqui, agora eu vou criar um conteúdo básico web. Tá? Eu tenho um outro site aberto aqui, que é sobre um lançamento de um sapato da Zara. Tá? Vou copiar esse texto aqui, eu vou criar um conteúdo. Né? Aqui é o título do conteúdo. E o editor, ele é what you see is what you get. Então, basicamente, o que você está vendo aqui, ele já vai ser replicado lá. E eu posso também, por exemplo, adicionar a imagem aqui de várias formas. Né? Eu poderia simplesmente postar o link aqui dessa imagem, ou pegar essa imagem que eu já tenho ela aqui na minha máquina e soltar dentro do meu computador. Eu já vejo, já tenho um preview daquela imagem. E eu consigo também, por exemplo, centralizar essa imagem na página com um clique. Tá? Então, é bem intuitivo. Né? Tudo isso pode ser agendado, a publicação. Né? Para quem vai publicar mais na frente, você pode criar todos os conteúdos e no dia e hora certo que vocês desejam que ele seja publicado, ele é publicado. Tá? Eu posso dizer quando aquele conteúdo vai expirar, né? Ele já automaticamente ele sai da página, e quando eu preciso revisar aquele conteúdo. Tá? Então, eu não tenho um workflow ativado aqui, ele poderia também passar para um workflow, vou falar um pouco de workflow depois. Mas, basicamente, eu acabei de publicar um conteúdo, tá? E eu vou dar um refresh aqui na página, ele já vai ser exibido. Tá? Então, aquele conteúdo que eu acabei de criar, ele ficou mal distribuído aqui, porque o meu layout está para 50%. Né? Como é que eu faria para simplesmente mudar um layout de uma página? É bem simples. Né? E como é que seria o comportamento desse meu conteúdo no mobile? Né? Então, basicamente, a gente já tem um simulador também para conteúdo mobile, onde a gente consegue ver exatamente como é que aquele conteúdo vai se comportar, tanto em pé quanto deitado. E toda a plataforma ela já é também preparada para administração também de dispositivos móveis. Então, digamos que você tem alguma emergência e precisa publicar alguma coisa no final de semana, você consegue fazer do seu tablet de casa. Obviamente, tem as questões de segurança envolvidas aí, que são um outro problema. Tá? Entrando na parte de assets, uma das ferramentas importantíssimas do produto é um gestor eletrônico de documentos. Tá? Então, ele tem todo o controle de versionamento e tudo que um gestor eletrônico de documentos tem, inclusive uma ferramenta básica de edição de imagens, caso você precise fazer algum ajuste antes de fazer uma publicação. Então, você pode fazer crops, rotacionar, dar um resize ou até mesmo adicionar algum filtro, mexer na saturação, no brilho, no contraste daquela imagem. E cada mudança que você faz é gerada uma outra versão que fica disponível para ser utilizada depois. Tá? Eu vou fazer uma demonstração aqui de como funcionaria o uso de um Documents and Media, né, com uma ferramenta de workflow como a nossa. Tá? Então, vou criar uma pasta teste, certo? Então, a permissão é para qualquer um. Né? Quando eu crio essa pasta, a gente tem ferramentas que funcionam como clientes, né, que se conectam ao portal. Então, por exemplo, o Liferay Sync, ele existe para Windows, Mac e Linux, e você consegue sincronizar os arquivos que estão no servidor diretamente em desktops, e também tem para Android e iOS. Né? Então, nessa pasta aqui, eu posso adicionar a ela um workflow. Digamos que eu vou abrir essa pasta para que pessoas possam subir documentos. Né? Só que antes disso eu quero que essa pasta passe por alguma validação de workflow. Tá? Basicamente, o que eu tenho que fazer aqui é adicionar, dizer que qualquer documento, eu poderia fazer por tipo também, né, mas eu vou dizer que qualquer documento que passar por essa pasta, ela vai passar por um workflow que eu tenho criado aqui, que é do Single Approver. Quando eu salvo isso, eu posso pegar uma ferramenta no celular, né, que também eu falei que é o Liferay Sync, tá? E ele vai exatamente espelhar aquela
É, nossa, tá funcionando agora. Deixa eu fazer a troca da senha do usuário, porque realmente tem um problema aqui. É, pronto. A mesma estrutura de pasta que a gente tem lá no servidor, ele está espelhado aqui no meu celular, tá? Como eu falei. Aquela pasta que eu acabei de criar, ela está dentro do main site Eclectic, na pasta teste, e aqui eu vou subir uma foto agora, por exemplo. Ele está fazendo upload. Quando ele terminar, ele vai enviar para o servidor, né, e vai disparar o processo workflow para aprovação. Pronto, ele terminou o upload, e agora vai começar a sincronização aqui no portal. Tá? Dentro da pasta eu já tenho a minha foto lá, ele não ativou o workflow, eu fiz alguma coisa errada aqui, deixa eu só... E ele já está disponível dentro do documento e também dentro do meu computador. Né? Então aquela imagem que eu... Não, essa. Ele também não está sincronizando. Enfim, gente, tem alguns probleminhas aqui técnicos. Bom, deixa eu continuar aqui para a gente não perder muito tempo. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês como é que a gente faz a administração de aplicativos nativos dentro do portal. Tá? Então, dentro daqui eu tenho alguns conteúdos, né, que são especificamente do meu aplicativo nativo. Tá? A gente desenvolveu uma extensão do nosso produto chamada Liferay Screens, e ela é utilizada para desenvolver aplicativos como esse aqui. Tá? Então, como eu falei, a gente tem 70 funcionalidades dentro do Liferay. Dessas, a gente portou 21 das mais utilizadas para dentro do app. Tá? E esses conteúdos, eles estão vindo diretamente da plataforma. Então, por exemplo, se eu vejo aqui dentro do Mobile Man, né, esse conteúdo é exatamente esse daqui. Tá? Então, qual é o ganho disso? Eu consigo, a partir da plataforma, gerenciar a experiência também desses aplicativos. Não só do conteúdo, mas de outras coisas também. Tá? Então, o login do usuário que vocês estão vendo aqui, na plataforma é o mesmo que eu estou usando no app. Então, qualquer alteração que ele fizer num ponto vai ser refletida em todos os outros. Tá? Dentro desse conteúdo, tá carregando aqui. Eu conseguiria, por exemplo, adicionar alguma alteração, né, sem necessariamente fazer um deploy na loja, né, e tem uma alteração rápida dentro daquele conteúdo que eu já tenho. Então, deixa ele carregar aqui, a internet acho que agora está...
Então, eu poderia, por exemplo, vir aqui e adicionar notem que esse conteúdo é o mesmo que está aqui no app. Tá? Quando eu faço o save e atualizo no aplicativo, enfim, tem algum problema aqui. Caramba, eu testei tudo isso hoje de tarde, mas enfim. Para finalizar, existe uma outra ferramenta que a gente usa para coletar informações do usuário, que é o Forms. Tá? O Forms ele é uma ferramenta extremamente intuitiva de criação de formulários. Tá? Esse formulário também é portado tanto para a web quanto para mobile. Tá? Então, esse mesmo formulário que vocês estão vendo aqui, ele está disponível aqui no meu aplicativo móvel. Né? Então, num processo natural de desenvolvimento de apps, né, digamos que você tem que mudar aquele formulário na web e nos apps nativos. Né? Então, você muda na web, você vai ter que mudar nos dois aplicativos, publicar nas lojas, esperar que as lojas aprovem e esperar seu cliente baixar para você ter aquela alteração realmente efetivada. Né? Aqui eu consigo, por exemplo, criar alguns campos, né? Como quando eu adiciono esse campo e salvo, né, automaticamente ele já é refletido também naquele app. Tá? Então, aquele campo que eu acabei de criar, ele já recarregou aqui e foi ajustado. Tá? Então, basicamente, eu posso, novamente, editá-lo. Né? Tudo isso também é versionado, tá? Então você pode também trabalhar em cima dessas versões do histórico. Né? Eu vou recarregar de novo para mostrar que o campo saiu. Tá? E no momento que eu faço algum preenchimento aqui, né, coloco a minha data de compra, enfim, nossa senhora. O que é criado aqui, automaticamente eles voltam para o portal e podem ser tratados por outras áreas, por exemplo, de serviço. Né? Então, aqui eu consigo ver todas as respostas, né? E eu posso, a partir do momento que ele gera aquela resposta, eu posso criar um workflow para que alguém dentro da empresa trate se tiver algum problema com aquele cliente. Além disso, nós temos todas as ferramentas de comunicação interna, como eu falei, desde blogs, wikis, fóruns, discussão, ferramentas de analytics também são facilmente integradas à plataforma. Então é isso, eu peço desculpa pelos problemas técnicos que a gente teve, mas acho que deu para dar uma ideia para vocês do que a plataforma pode fazer. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer agora? Quando você monta os objetos montados no site, eles têm dentro pré-ferramentas de análise de perfil, para a hora que você fizer a coleta de informações, já faz a transformação do site? Ou eu poder definir as análises de perfil? Então, a gente tem algumas ferramentas que já fazem isso automaticamente. Né? A nossa, que vai fazer isso, é a nossa plataforma de cloud, é o DXP, o Engagement Cloud. Ele já vai tratando automaticamente, vai propondo para você algumas ações, vai gerar alguns insights. Tá? Atualmente, você tem que tratar isso. Então, por exemplo... Eu vi lá, você tem que perfilar a umidade, X, Isso, exato. já deve dar uma
Isso já está pronto. Um exemplo prático, agora na Cetelem, eles têm uma ferramenta externa de campanhas que geram uma base de CPFs lá, que são pessoas elegíveis a um empréstimo de valor X, por exemplo. Então, esse aí é carregado dentro da plataforma e eles criam uma experiência para aqueles usuários lá e ele já valida na hora que o usuário loga. Então, é uma forma de fazer. Outra forma de fazer, que a gente implementou lá também, foi, ele tem alguns serviços externos, APIs, que você, na hora de exibir o conteúdo, ele consulta se aquele usuário é elegível ou não, ele exibe ou não o conteúdo. Então, tem algumas coisas de automatização que você consegue fazer sim, né? E integrar com as ferramentas de Analytics também, para você automatizar o máximo possível. É uma boa pergunta. A gente também mantém uma versão comunitária que é totalmente free. Tá? Ela não tem todas as funcionalidades e tem alguns plugins que são exclusivamente Enterprise, né? Em termos técnicos, aí, falando de funcionalidade em si. Né? Então, por exemplo, essa ferramenta de personalização, ela na plataforma free, ela é mais limitada. Né? Além disso, a free ela não dá suporte a bancos de dados pagos, então se você quiser usar o Liferay com Oracle ou com SQL Server, algum banco de dados pagos, o Application Server pago, ele não tem suporte. Tá? Além do que, a plataforma Enterprise ela é testada exaustivamente para funcionar em ambientes Enterprise de grande volume. Né? Então, assim, se você me perguntar, olha, existem empresas grandes que usam o Liferay Community? Até tem. Né? Agora, tem uma grande dor de cabeça, porque na hora que precisa de suporte, ele tem que procurar a resposta no fórum da comunidade, e isso leva bastante tempo. Né? Então, assim, é uma conta que você tem que fazer. Quanto é que vale para a sua empresa ficar um dia com um canal fora do ar? Né? Às vezes, esse um dia já paga uma subscrição de 1 ano, por exemplo. Então, é o grande motivo que as empresas compram, segurança legal, né? A garantia do funcionamento, né? E o suporte. Então, se você encontra um problema, você aciona o nosso suporte, a gente gera um patch específico para você, você instala e resolve aquele problema. Então, essa é a grande diferença, além das diferenças técnicas também. Então, por exemplo, a gente otimiza bastante a performance para a versão Enterprise. Né? Então, tem uma série de mudanças aí também de performance que são consideradas. Né? Então, por exemplo, gestão de cluster de caching no Enterprise é muito otimizada. A gente está falando de 2 servidores que podem chegar a 160 mil pessoas simultaneamente navegando na plataforma, ou se pensar em área logada com integrações, pode chegar a 15 mil, mais ou menos. Então, o CE não chega nem perto disso. Exato. Tem a questão do cluster também, que o CE não tem. Então, tem várias formas. Né? Se o teu sistema já tem APIs, você pode consumir os serviços e expor eles numa outra view dentro do portal. Né? Se você não tem API, a gente consegue também criar processos em batch para carregar informações dentro do portal. Então, a gente tem um cliente, na verdade, de varejo, e até mesmo esse cliente, a Cetelem, ele carrega em batch a base de CPFs no portal. Né? E aquela informação fica lá dentro, e é utilizada dentro do Liferay. Então, assim, existem várias estratégias. Você pode fazer integrações via APIs REST, SOAP, né, até mesmo chamadas via front-end também. Né. Então, assim, a plataforma ela é muito livre. Então, a gente tem clientes que usam React no front, outros usam jQuery, UI, outros desenvolvem na especificação pura de Portlet, outros fazem MVC em Spring, como a gente já viu fazer na Smiles, por exemplo. Então, a plataforma é bem aberta. Né. A única coisa que você vai ter que utilizar é Java, e Java tem uma capacidade de integração que é virtualmente infinita. Fora a complexidade envolvida, né, obviamente.
Bom, eu vou estar aqui no Coffee, se tiverem que falar diretamente comigo, estamos à disposição. Até para falar de outros cases também, eu sei que tem empresas de diversos segmentos aqui, eu falei de alguns específicos, mas se vocês quiserem conhecer algum case segmento de vocês, também eu estou à disposição para a gente conversar. Obrigado, gente.